Então, pessoal, olá, como é que está a gente aí? Nós trazemos uma mensagem este início de ano de 2022, tanto para o Espaço Mulher quanto para o Espaço Homem, a mesma mensagem. Mas é muito interessante, é uma pessoa com um grande carisma, vocês vão gostar muito, muito mesmo, né? E podem passar para as pessoas amigas, né? Principalmente, assim, quem trabalha com a área de relacionamento humano, atendimento humano, né? Vamos pensar assim, em psicólogos, sacerdotes, professores, né? Até policiais, porque não é. A mensagem é muito interessante, ela é motivante. Tive que fazer uma pesquisa, porque o autor destas informações tem tanta citação todos os dias em programas dele lá em Roma que é difícil selecionar alguma coisa, viu, gente? Quem é o autor? Papa Francisco. E quem é que vai falar sobre ele agora, hein, gente? Então, nós estamos aqui com o padre Eli Lobato, ele vai fazer um cumprimento aí para vocês também, né? E depois nós vamos saber o que ele está fazendo aqui hoje. Muito obrigada pela sua presença. E aí, sua saudação é bem-vinda aí. Muito obrigado, Dona Elizabeth. Obrigado também pela oportunidade de poder falar aí, me dirigir a tantas pessoas que acompanham o canal da senhora. Então, a conversa que me foi proposta é sobre uma fala do do Papa, no dia 1º de janeiro, primeiro dia deste ano 2022. Exatamente. É muito interessante porque o que considero ele inovador, porque ele também está comprando essa briga, né, de combate às violências, todos os tipos de violências contra as mulheres. Ele é tão inovador que ele está com uma doutora, né, agora atuando junto também ao concílio e outras atividades todas da igreja nas altas ordens aí, não é? E porque ele quer que tenha a presença da mulher, a visão da mulher, o que as outras mulheres precisam, né? Eu acredito que é a primeira vez que ocorre isso na Igreja Católica de forma inovadora, né? E Sim. que bom que o senhor quer fazer esse comentário a respeito dessa mudança maravilhosa aí. Bom, tem uma parte que é muito interessante, que começa assim, eu acho que foi a que mais me motivou, né? Que ele diz que a violência doméstica contra as mulheres é quase satânica. Eu considerei isso tão comovente ao mesmo tempo, essa afirmativa é chocante, né? Justo, justo. O que tem a dizer? Note-se que a nossa ideia de ação demoníaca é sempre uma coisa meio que fantasmagórica, né? Nós achamos que coisas do demônio são coisas exóticas, são coisas fantasmagóricas, cheias de imagens horripilantes. Ora, a ação do demônio, ela se dá através das pessoas. E uma ação demoníaca é a agressão contra o ser humano, precisamente na linguagem do Papa, contra a mulher. Então vamos despir aí a ação do demônio daquele conjunto de elementos que são folclóricos mesmo, né? O demônio age através das pessoas que cooperam com ele. E quem agride o outro, no caso agride a mulher, em geral continua sendo o sexo mais frágil. Em geral a mulher é mais frágil que o homem. Então isso é um ato de prevalecimento, de agressão que pode ser comparado, como disse o Papa, assim, como uma ação demoníaca. Isso ele disse antes, numa outra circunstância que não foi no dia 1º do ano. Sim, a de primeiro do ano, o Papa diz o seguinte: ferir uma mulher é ultraje contra Deus. Exato. É outra forte, né? Aquela O citação, dia né? 1º do ano, Exatamente. no calendário litúrgico católico, é o dia da Santa Maria, Mãe de Deus. Nós chamamos Nossa Senhora Mãe de Deus. Claro, isso tem certas controvérsias no diálogo com os irmãos protestantes, mas é preciso levar em conta o que diz São Paulo na segunda leitura da missa do dia 1º do ano. São Paulo escreve:
Quando chegou o tempo previsto, Deus enviou o seu filho, nascido de uma mulher. Ora, se Deus enviou o seu filho, e se o filho de Deus é Deus como o Pai, nascido de uma mulher, a mulher que trouxe o filho é mãe de Deus. Mas essa é uma outra questão. Então, essa é a celebração do dia 1º do ano na Igreja Católica. E a partir disso, então, o Papa falou da importância da mulher. Olha, se Deus Todo-Poderoso, para trazer o seu filho ao mundo, Certo. precisou da ajuda de uma mulher, ora, a importância da mulher está estampada nisso, né? Sim, sim. É uma mensagem, né? Ele é muito sensível, né? Ele tem um Sim. toque, assim, lá numa frase qualquer, ele faz toda uma Sim. preleção, uma coisa impressionante, né? Agora tem uma outra que também é bem presente, né? Eu acho que estamos diante de uma sociedade muito violenta, né? Sim. Tanto os homens quanto as mulheres, a violência é muito grande no momento, porque quando pensa assim, violência, lá pegou um revólver, bateu, matou. Não, pegou não sei o quê, mandou dar uma surra no indivíduo, violência. Não, não é só essa violência que Não, física que não. existe, né? É a violência psíquica, a violência psicológica, a violência moral, né? A violência financeira, a Ou, violência política, a violência social, né? Quer dizer, a violência religiosa, quando alguém vai com crime de também, ódio, né? Nas crianças. tem. Então, quando a gente começa a pensar tudo, não é? O que é que ele quer dizer com isso, até onde ele chega, né? E que sabedoria, né? É Sim. mais fácil amaldiçoar, com certeza. Está Também ele falou zangado, né? sobre isso, exato. Ele falou sobre isso, sobre a bênção e a maldição. É uma prática, provavelmente a senhora se lembra disso nas suas relações familiares, era uma prática muito comum entre as famílias, de tomar a bênção, os filhos tomar a bênção dos pais em Sim. diversas ocasiões do dia, e o afilhado do padrinho em relação aos avós, enfim. E mesmo do padre, nós aprendemos a tomar a bênção do padre. Pois bem, isso depois, devido a uma onda um tanto laicizante, isso foi ficando esquecido e mesmo desprezado em alguns ambientes. Então, o Papa voltou a falar disso também. Amaldiçoar é mais fácil do que abençoar. É preciso reverter isso, é preciso corrigir isso, né? Amaldiçoar não é simplesmente uma expressão formal. Eu te amaldiçoo por conta disso que você fez, nunca mais você vai ter sucesso na sua vida, você nunca mais vai amar alguém na sua vida. Não, eu amaldiçoo desejando o mal para as pessoas, tomara que receba o tanto que fez para mim. Isso é uma maldição. Eu estou desejando o mal às pessoas. Quando o Bolsonaro contraiu o vírus do Covid, saiu um artigo no jornal, o autor falou, se eu pudesse, eu desejaria que ele morresse. Então, mas não se deve desejar o mal para os outros, porque é uma maldição, né? Todas essas formas de agressão, elas têm uma conotação aí de desejar o mal, de, consequentemente, amaldiçoar. Ora, isso é mais fácil, porque está na nossa natureza, é espontâneo em nós reagir de maneira agressiva, maldosa, né? Agora, reagir de maneira bondosa, no sentido de abençoar, aí exige que eu abaixe, abrande a emoção e faça subir a razão, né? Mas quando a gente não abençoa com a razão, a gente abençoa com a emoção também, não é? Certo, mas eu digo assim, a emoção no sentido de reação involuntária, né? Nós reagimos de maneira agressiva, muitas vezes de maneira involuntária, sem pensar. Então, não vou desejar o mal, não vou praticar o mal. Então, é uma reação mais racional, e é claro, com o coração também. Mas até abrandar o coração, eu tenho que fazer um pouquinho aqui, senão não abranda o coração.
Mas cá para nós, né? Tem pessoas que abusam também, né? Às vezes dá a impressão que é um psicopata no pé da gente, porque Sim, a sim, pessoa insiste, né? Quer dizer, sim. então, não há, se não é, vamos dizer assim, se tiver que entender a psicopatia do outro, tem que entender o desespero do outro tentando se desvencilhar disso, E né? aí entra a razão, para É depois. a arma, né, que a pessoa tem, né, naquela hora, vamos supor assim, né? Eu não estou defendendo nenhum lado nem o outro, mas que Sim, sim, realmente é sim, difícil entendi. perdoar, é difícil, viu? Sim. Tem certas coisas, eu acho que aqui é o exercício, né, do perdão que está sendo chamado a atenção para todos nós, não é? Mas imagina uma mulher apanha uma fim do marido um monte, vê que ele abusou dos filhos, falta tudo em casa, uma pessoa que persegue outra, né, às vezes por religião, por procedência nacional. Porque tem pessoas que elas parecem que têm um pacto com alguma coisa de perseguir a outra pessoa. Certo, Né? certo. Está Sim. cheio de leis agora, inclusive, né, para exatamente condenar esse tipo de pessoas. Né? Eu acredito que vai chegar um momento que a pessoa não tem mais, a vítima, ela não tem mais o que fazer, sabe? Ela está assistindo no alto do desespero, ela começa realmente a praguejar, sabe? Acredito mesmo. Sim, nesse caso, sim. Nesse caso, sim. Né? Uhum. São casos, naturalmente, mais extremados aí, né? Ela não tem mais forças, não tem mais disposição, né? Entendo. Mas voltando aos casos de agressão contra a mulher, eu falei também sobre isso na missa do dia 31 à noite, que é a mesma liturgia do dia 1º de janeiro. Certo. Falei da importância da mulher, da grandeza da mulher. Quero aproveitar essa oportunidade para sublinhar isso. Se Deus quis precisar de uma mulher, ele teria outros meios para fazer Jesus, seu filho, vir ao mundo, mas ele quis que fosse com a cooperação da mulher. Então, partimos disso. A importância que o próprio Deus deu, reconhece e deu à mulher. Ponto. A grandeza da mulher está naturalmente aí na sua capacidade de acolher a vida. Ela é aquela que recebe a semente da vida. O homem é o guardião da semente da vida, mas quem recebe a semente da vida é o ventre da mulher. Mas a grandeza da mulher não está só nisso de poder acolher, esse só é uma força de expressão, acolher a semente da vida, fazer a vida desenvolver e etc. Porque também as mulheres que não são mães no sentido mais comum do termo, elas também têm a sua grandeza. Vamos pegar aí, principalmente, muitas mulheres que optaram por não se casar e quiseram dedicar a sua vida ou ao magistério, e isso é de uma grandeza extraordinária. No presente, mais presente, a medicina, né? A figura feminina na medicina cresceu exponencialmente nas últimas décadas. Então, é uma beleza a mulher médica, principalmente para cuidar de crianças, né, na área da pediatria e na área aí da obstetrícia, da ginecologia. Meu Deus, essas mulheres, elas têm muito mais jeito do que os homens para lidar com as crianças, com todo o reconhecimento para com os homens pediatras e ginecologistas respeitosos. Mas as mulheres têm que ser aí destacada nesse panorama. E hoje se fala muito da presença da mulher na política, né? E historicamente nós podemos citar nomes aí de mulheres que foram grandes estadistas, né? Tanto no período da monarquia como no período mais recente aí das repúblicas e etc. E de um modo geral na sociedade, as mulheres têm que ser de fato mais reconhecidas pela sua capacidade de contribuir para a grandeza da humanidade. O Papa João Paulo II, num documento que ele escreveu também na década de 90 sobre a mulher, ele falou: a mulher tem uma genialidade que lhe é muito própria. Ela tem uma genialidade, uma sensibilidade que lhe é muito própria. E isso contribui para tornar a sociedade mais humana. Na linguagem do Papa Francisco, ele fala:
que a mulher ela é capaz de combinar melhor as pontas e por isso ela ajuda na harmonia da família. A mãe ela é capaz de combinar mais as pontas e harmonizar e contribuir dessa maneira para a harmonia dentro da família, não deixar que o tecido da família se rompa, se esgarce, enfim. Então são metáforas muito preciosas e que revelam a realidade. Eu compartilho disso completamente, né? Meu reconhecimento para com a presença e atuação da mulher na sociedade, na igreja e, obviamente, no âmbito familiar. Interessante que eu fiz uma pesquisa pelo próprio Google, né? Coloquei Papa Francisco e tal, e assunto, tema, mulher. Eu fiz mais ou menos uma procura assim, genérica. É impressionante o que ele já falou a respeito do tema mulher, né? Os cuidados, isso, aquilo outro, né? Eu acho assim que a primeira vez que a gente está tendo é uma inclusão das mulheres, né? Também nesse aspecto, com uma visão de partícipe da sociedade, mas também, como é que eu vou dizer assim, todo mundo gosta muito que as mulheres colaboram, trabalham, são voluntárias, né? Essa coisa toda, né? Mas ninguém pergunta o que será que está na casa dela, o que será que está com a família dela, né? Nós temos um trabalho aqui, mais de 50 anos que a gente faz esse trabalho, e uma das coisas que a gente mais observa é a falta das pessoas fazer um comentário, mesmo que fosse negativo, mas dizer assim, eu gostei, mas eu não gostei daquilo lá, uma hipótese, né? Uhum. Mas não, aquilo é como se fosse obrigação da gente de fazer, tá? Então, o que falta muito no meu modo de entender na sociedade, para poder haver um entendimento, né, entre homens e mulheres, né? É assim, não há uma superioridade masculina para determinar o que a mulher tem que fazer ou não, se ela tem a marca própria que ela tem, o direito autoral dela, o projeto é dela, né? Ela tem o direito de fazer, como assim, eu comprou um tecido, eu vou fazer daqui para frente esse modelo, né? Mas o que acontece? Nós temos uma sociedade tão violenta que eles não querem admitir que a mulher faça algo em determinadas coisas, que tenha marca, que tenha direito autoral, que ela trabalhe com área de comunicação, entendeu? E hoje ainda, né, tanto que o senhor mesmo comentou das Nações Unidas, a proteção aos jornalistas. Por Sim. quê? Porque liberdade de expressão é um terror para alguns homens. Uhum. Você entendeu? Então, nós estamos ainda muito amarradas, eu diria assim, tá? Para Sim. uma série de coisas. Agora, de novo, entra uma outra fase, a ONU, né? A comunidade europeia veio, inclusive, doeu verba para a ONU Mulheres no Brasil para fazer campanhas e verificar e tomar providências rápidas com relação às mulheres defensoras dos direitos humanos, porque a violência está se estabelecendo dentro disto. Quer Uhum. dizer, ela defende direitos humanos de pessoas frágeis? Não, não interessa. Vamos acabar com ela, vamos parar com ela tem que parar. Você entendeu? Por que é que está acontecendo isso, né? É um fenômeno horrível, porque não faz e não deixa ninguém fazer, né? Quer dizer, isso aqui está terrível ainda, né? Sim. Claro, existe na nossa sociedade uma crise, quem estuda com mais atenção afirma isso, uma crise diria assim, de concepção do ser humano. O que é o ser humano? Há uma crise disso. Mesmo que as pessoas não gostem, mas é preciso dizer, quando começa a chamar o cachorrinho, o gatinho de meu filho e daquilo, isso revela uma coisa aí meio fora do padrão. O ser humano, ele é distinto de todos os outros seres. Então, quando nós perdemos a compreensão exata sobre a dignidade do ser humano, aí brotam todas essas coisas, né? Uhum. Agressões, discriminações, violências das mais variadas, né? Então o ser humano vai sendo assim uma espécie de lixo, né? Se eu não Uhum. gosto, eu descarto, né? Isso é um problema muito sério na nossa sociedade. Eu me toco toda vez que vejo esse pessoal morando nas ruas e me pergunto o que é que eu posso fazer, o que é que eu posso fazer além daquilo que eu já faço, né? Que é um ser humano, tá fedido, tá sujo, tá aí maltrapilho, mas é um ser humano. Uhum. Então, a concepção de ser humano está muito difícil, está muito estragada, deteriorada
na época contemporânea. É uma questão um pouco mais abstrata, mas é uma questão fundamental. Então, É. Inclusive, tem um artigo que depois eu vou ver se eu passo para o senhor, que é interessante, mas eu estou publicando, não é? Que por que há uma perseguição às pessoas que lutam por causas sociais ou de direitos humanos? Porque faz mal para aquela pessoa que não faz nada ver alguém fazendo isso, entendeu? Então acha assim, quer se dar bem, quer aparecer, quer não sei o quê, então eles botam assim, um monte de títulos negativos naquela criatura, é oportunista, não sei o que mais, entendeu? Um sentido assim de ter que parar aquele indivíduo, aquela pessoa, para que não continue ajudando os que estão necessitados. Né? Às vezes pode ser inveja, às vezes é uma pessoa psicopata mesmo que está agindo para impedir qualquer coisa melhor na sociedade, né? E às vezes porque explora aquele nicho obstruído social, né? Tem gente que explora ainda isso. Então eu fiquei chocada de saber. destrutivo dentro da pessoa, né? Sim, sim. Eu quero destruir o outro. Eu posso não concordar até com esse trabalho, o que já é algo aí meio psicopático, né? Agora, eu além de não gostar desse trabalho, ainda perseguir quem Sim, faz esse trabalho, aí subiu, né? Potencializou a psicopatia, né? sim, é isso que tempos atrás a gente estava discutindo, debatendo com uma excelente psicóloga e perita judicial, né? Quer dizer, e agora surge a lei contra o dano emocional. Uhum. Porque o dano emocional não é só entre marido e mulher, pai e filha, uma hipótese que estaria né, no âmbito familiar, né? O dano emocional está também, como a gente está comentando aqui, quer dizer, a pessoa está lá colaborando, às vezes, com uma entidade religiosa, uma entidade classista, uma ONG, né? E em vez de todo mundo se juntar e ajudar em outros lugares ou naquele, vai passar a perseguir a pessoa que quer aparecer, está querendo não sei o quê. Agressão. Não é verdade? Isso é uma agressão, como você está dizendo, é violência, É. né, moral, psíquica, de toda social, né? Mas traz dano emocional para a pessoa que está sendo, né, perseguida, uma perseguição, né? Seja Então, jornalista, seja voluntária, seja aí a assistente social, mesmo a médica, a professora, né? Meu Deus do céu, isso é completamente desumano, né? Não dá para entender que alguém possa alimentar uma prática assim e, além de alimentar, de fato, agir assim, né? é, Sobre os danos emocionais e morais, também na fala do Papa tem um outro pontinho lá com relação a isso, quando ele diz assim: a agressão contra a mulher, mãe, é também uma agressão aos filhos, porque agredir a mãe, machucar a mãe, quem sabe até destruir a mãe, matando a mãe, é deixar os filhos também desamparados, né? Porque normalmente são elas que oferecem grande amparo para os filhos. uhum, Então, a agressão contra as mulheres na relação doméstica aí, ela se prolonga numa agressão sob consequências sobre os filhos, tanto é. do lado físico, que pode também virar uma agressão física contra o filho, como emocional. Então, isso vai se espraiando aí, né? E aí, como é que dizer, um círculo vicioso, né? Porque a pessoa tem aquele, não sei o quê, meu pai fazia, minha mãe fazia, não sei o quê. Decididamente, eu acho que quando eu comecei a trabalhar na minha vida, certas empresas grandes exigiam um teste psicotécnico. Hum, Hoje eu olho para trás, eu acho que deveria ser necessário. E muitas coisas, inclusive ser empresário, ser político, ser professor, sei lá, porque, né, pensa bem, tem umas pessoas que estão tão fora da realidade, estão perseguindo os outros, que talvez um teste assim, se estaria apto para o trabalho, também aparecesse que estava inapto socialmente, né? sim, sim. Politicamente, alguma coisa a mais. Olha, eu aprendi bastante com o senhor, inclusive as citações do Papa, né? Às vezes eu leio tudo, eu tenho toda uma, né? Porque realmente assim, eu vejo que ele é engajado, eu quero ver até onde ele vai, porque tão moderno assim a gente não está conseguindo outra liderança, né?
E o meu mestrado foi o título Lideranças, né? Todos os tipos de lideranças, Direitos Humanos e Comunicação Social. Então, está na mídia, né? Religiosa ou não, mídia digital que eu estou lendo, né? E são direitos humanos, tudo que ele está falando são direitos humanos, né? Justo. E é interessante isto, quer dizer, agora a gente tem aí uma multidão de pseudo-governantes, como que se estivesse governando, desculpe, né? Não estariam fazendo o que estão fazendo, porque as pessoas esquecem que tem uma imagem pública, né? E que vai ficar historiado isso da imagem pública, né? E quem que vai historiar? Desde livros de história, desde sociólogos, desde professores, até chegar, né? Então, aí botam toda a culpa no jornalista. Vocês querem terminar o jornalista? Não. A notícia, digamos assim, tá, desses fatos permanecem dentro de vários grupos, de várias outras profissões, né, de outros estudos, né. Olha, eu adorei falar com o senhor sobre isso, eu fiquei bastante gratificada, né, porque às vezes a gente escuta assim, o que será que um padre poderoso, né, como o senhor aí, que tem uma comunicação, o povo gosta, né, como eu digo. O senhor tem um dom maravilhoso de fazer seu sermão, é muito estimado por todo mundo, né? E graças a Deus está tendo um reconhecimento desse seu carisma, né? Então, eu acho assim, se o senhor quiser deixar uma bênção para nós aí para o ano 2022, para homens e mulheres pacíficos, sem construir coisas graves, né, sociais, né? Então, aproveito antes da bênção para dizer mais uma vez muito obrigado pela oportunidade que a senhora me dá. Obrigado também pelas pessoas que nos assistem e dizer assim para as mulheres: não se rendam ao agressor. Hoje existem muitas possibilidades. Eu vejo de vez em quando umas propagandinhas na televisão que está lá a mulher ou o homem com a mão no ombro dela atravessando uma estação de trem e a mulher bate na outra que ela encontra e derruba um bilhetinho ou então deixa com a mão. Tem muitas possibilidades delas pedirem ajuda, não se rendam ao agressor. E peço também aos homens, irmãos homens, deixe sempre na sua casa, lá no porão ou no quintal, um negócio daquele de dar murro, assim, que tem nas academias. Quando você estiver com raiva, vai lá dar murro naquilo, mas não numa outra pessoa, não no outro ser humano. Isso não deve fazer. Então, às vezes você está muito estressado, muito zangado, irado por razões diversas, mesmo que seja irado com a sua esposa ou com quem do seu convívio, vai lá no quintal, amarra lá num canto e vai lá dar murro naquele negócio, não sei como é que chama aquilo, lá, né? que tem nas academias, né? Vai descarregar a sua ira lá. É a melhor coisa que você faz. Mas o senhor disse uma coisa muito sábia há pouco, porque existe uma técnica que é ensinada para as mulheres quando em violência, mas você está no ponto de ônibus, vamos supor, está numa loja, está indo na calçada, aí vê que está sendo, né, observada por alguém com uma má fé, está estampado que está querendo alguma coisa, né? Então, o que eles orientam? Tenta ver onde tenha uma ou duas mulheres, por exemplo, sei lá, ponto de ônibus, loja, pare e olhe para elas, assim, abra os olhos, como se dissesse, veja, né? Socorra-me. Então, assim, entendeu? Abra bem os olhos e tente mostrar, né? Abra de novo. Então, isso seria um código, mais ou menos, entre as mulheres, que ninguém está sabendo. Aí, o que está fazendo? Aqui está recebendo a mensagem, diz assim, querida, há quanto tempo que eu não te vejo? Ai, vem aqui me dar um abraço. Sabe, assim, como se fossem duas grandes velhas amigas. Vem aqui, entra aqui. Mas quanto tempo? Como se fossem duas grandes amigas. Tá? Então, tá vendo no ponto do ônibus? O cara tá se encostando, vai indo, entendeu? No ponto de metrô. Ah, querida, você tá aqui, mas que bom que eu te vejo, mas para onde você tá indo, não sei o quê. Né? E pisque para outra, entendeu? Com quem diz, tô te ajudando. Sim. Aí é outra conversa, mas que bom, e daí me diz, não importa o nome que você fala, a Maria, Ana, troque o nome correndo, fale qualquer coisa, que a pessoa vai perceber assim, ó, são amigas, ela não está sozinha, chegou amiga, né? São técnicas que a gente também tem que aprender, né, na questão
Aí eu vi umas 3 dessas técnicas aí no YouTube. Achei muito instrutivas. Então, aproveito para incentivar as mulheres que nos assistem a vejam lá e pratiquem isso em frente. Não se rendam ao agressor. Isso. E por intercessão de Maria Santíssima, como está na carta de São Paulo aos Gálatas, Deus precisou de uma mulher, enviou seu filho nascido de uma mulher. Então, por intercessão de Maria, desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigada. Que maravilha, gente. Ganhamos uma bênção para o ano inteiro, tá bom? Minha gratidão ao Senhor, sabe, com a sua simpatia e oração para a gente, né? As suas lições também, tá? Minha gratidão mesmo. Gente querida, vamos lá. Um grande abraço a todas as mulheres, a todos os homens, né? Que estão aqui recebendo essa bênção que a gente distribuiu esse início de ano, tá? Felicidades, muita saúde, prosperidade. Principalmente vamos trabalhar a questão da harmonia e da união para um Brasil melhor, né? Fiquem bem, até a próxima edição. Até lá.